elementos da sua mudança e da sua alteração. Fritz Utzelli, um outro traço importante da conjuntura é a emergência de uma crise econômica que parece muito difícil de ser debelada no centro do capitalismo. Em 2008, tivemos os Estados Unidos na berlinda. Agora temos a Europa. Em ambas situações, há reflexos no Brasil. De que forma a crise econômica poderá contribuir para essa emergência dos movimentos sociais, pressionando por mudanças políticas? Eu acho que aí sim isso vai acontecer. Aliás, antes de mais nada, eu espero que um anjo tenha falado pela sua boca para que essa apatia atual ela realmente seja sacudida. E o fator que pode sacudir essa apatia atual é a crise econômica, é uma crise econômica. E o Brasil, mais uma vez, é um país que não tem projeto, ele é um país que reage às circunstâncias. Ninguém tem uma linha clara do que pretende fazer desse país, mesmo economicamente falando. E o que está acontecendo? Quer dizer, hoje nós estamos vendo um altíssimo índice de inadimplência, um endividamento da família brasileira que ultrapassa já os 50%, um gasto público sem nenhum controle e nenhuma aplicação em coisas que efetivamente deveriam ser aplicadas, como infraestrutura e outras coisas. E por outro lado, na estrutura que nós estamos hoje, que somos economia complementar da economia chinesa, ou seja, fornecedores de commodities, que vem soja, ferro e essas coisas, matéria-prima, e importamos ao mesmo tempo cada vez mais produtos com valor agregado e coisas, com o próprio, digamos assim, a própria queda do ritmo chinês, que para eles é calculada, necessária e tudo, para nós vai ser um problema. Entende? Porque, obviamente, não vamos mais vender em condições tão vantajosas as nossas commodities como a gente tem vendido até agora. E, por outro lado, a gente está assistindo, você vê o PIBinho que teve agora no primeiro trimestre, né? O desenvolvimento, a queda, inclusive, do próprio setor agrário, que era mais ou menos o que ia sustentando junto com digamos, as commodities minerais, né? E, por outro lado, um pequeno crescimento da indústria, mas é um crescimento sobre uma base negativa, que também não significa muita coisa. Por outro lado, você olha por outro lado e diz que as importações de bens, capital, máquinas, caíram muito neste ano. O que significa o seguinte: o empresário não está modernizando as suas indústrias porque ele não tem confiança em que efetivamente vai conseguir vender esses produtos. Criamos, agora, em função da crise, resolve-se fazer um negócio que para mim parece completamente absurdo, que é mais uma vez da isenção de impostos e coisas para automóveis, que é uma coisa que já virou uma praga nesse país. E, por outro lado, eu não sei, eu vejo a economia muito mal parada. O que está acontecendo, o horizonte, e aí nesse caso você sabe muito mais do que eu, que é economista, né? Mas o horizonte que eu vejo não é um horizonte legal, é um horizonte sombrio. E se isso começar a bater no bolso, na medida que isso vai bater no bolso, e de uma certa forma já está batendo, a piorar, vai vigorar aquilo nos Estados Unidos, is the economy stupid? Sabe, é a economia, porque aqui, ó, é aqui que dói, é no bolso. Entende? E isso daí é o tipo da coisa que o governo Lula, por exemplo, pegou ocasiões extremamente favoráveis na economia, deu uma sorte infernal nisso daí, né? E dona Dilma, aparentemente, não, Lula pegou uma crise. Não tem a mesma sorte. Não tem a mesma sorte, ela não vai ter a mesma sorte, porque a crise se enrola na Europa, a crise nos Estados Unidos sai, não sai, mas é aquela coisa. A China está ali e desacelera. E o resultado é que o Brasil hoje, dos BRICS, é o que menos cresce. E não é só entre os BRICS, não. Na América Latina mesmo, é um dos países que menos cresce a economia. O Brasil, para ter condições de empregar o pessoal que vem todos os anos ao mercado de trabalho, precisa ter um crescimento entre 4% e 5% ao ano. Com 0, quanto foi o último PIB? 0,6%. 0,6%, e se continuar um negócio desse... Menos do que isso, 0,3 me parece. Pois é. Agora você me surpreendeu. Nesse ritmo, meu querido, pergunta. Não, mas é 0, alguma coisa. 0, pouco, vamos dizer assim. E nesse ritmo, realmente, a coisa não vai bem. E não há no horizonte nada, nenhuma perspectiva, porque nós não temos boa educação, a criatividade é baixa, ou seja, a inovação é baixa, a infraestrutura é ruim,
enfim, todas aquelas coisas que o Brasil precisa prestar atenção e olhar para o país a longo prazo, a médio prazo, o que nós pretendemos ser. Ninguém nos diz isso, os partidos não se preocupam com isso, porque, como diz o Sarney, o negócio é poder. Né? Léo Lince, o programa chega ao seu final e eu quero apenas uma avaliação sua a respeito justamente dessa emergência dos movimentos sociais. Nós temos tido, apesar de uma certa apatia na política, muita movimentação, como, por exemplo, as universidades federais. Não somente docentes já estão em greve, como há a perspectiva dos funcionários técnicos administrativos dessas unidades do governo também entrar em greve. As obras do PAC já foram também objeto de muitas paralisações. Existe uma mudança no quadro político dos de baixo? Eu acho que você pode captar com a lente deslocamento nas placas tectônicas. Até chegar à superfície isso demora e evidentemente depende do processo político. Na minha opinião, nós estamos vivendo um momento singular. Eu tenho uma tese sobre a chamada cidadania desencarnada. Eu sempre defendo essa tese como adequada a entender movimentos, situações como essa que nós estamos vivendo. A retomada, o recomeço é sempre muito pequena. É um grão de mostarda, é um reinício. Porque, em geral, você tem um pano de fundo, que é o período de ascenso das grandes mobilizações que ficaram para trás, que geraram o ápice desse ciclo que está decaindo. Então, se você bota como pano de fundo isso, fica parecendo que nada está prestando, não tem movimento nenhum. Pelo contrário, a sociedade ela tem uma maneira sui generis de reagir a esse quadro. O que eu percebo é que algumas mobilizações que eram do número de centenas passou para milhar e esses movimentos começam a ter um tipo de expressão nova na sociedade. Eu aposto nessa perspectiva. Léo Lince, Fritz Utzelli, muito obrigado por vocês contribuírem para que a gente tente entender um pouco esse intrincado mundo da política. Boa noite, telespectadores. Foi um prazer tê-los conosco. Esperamos vocês na outra edição do nosso Faixa Livre na TV.